Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos. Esta é a aula número 27, que dá sequência ao módulo de Neurociência Cognitiva. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os lobos cerebrais e suas funções. Começando então pelos hemisférios cerebrais e o corpo caloso. Então tem aqui um cérebro em vista superior. Imagine que existe uma pessoa sentada numa cadeira na frente do computador e que você está atrás dessa pessoa olhando para o topo da cabeça dessa pessoa. Então essa é a visão que nós temos aqui. Só que seria como se a caixa craniana estivesse aberta e você estivesse vendo o topo do cérebro dessa pessoa. Então aqui estaria a parte anterior do cérebro, que seria onde está localizada a testa, mais nessa região, testa, olhos, nariz. E aqui seria a nuca, parte de trás da cabeça dessa pessoa. Seria a região posterior do cérebro nesta vista superior. O cérebro é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Existem algumas funções cognitivas que estão mais lateralizadas, no sentido de que ela está mais concentrada, é recrutada por um lado, por um hemisfério do cérebro. É o caso da linguagem, que, em geral, a produção e a compreensão da linguagem está localizada na maioria das pessoas no hemisfério esquerdo, sobretudo nos destros. Ok? Existem algumas funções cognitivas que podem estar lateralizadas do lado direito, por exemplo, a prosódia da linguagem, o ritmo da fala. O fato de existirem funções que estão lateralizadas, quer no hemisfério esquerdo ou no hemisfério direito, não significa que as pessoas são cérebro esquerdo, cérebro direito, ou seja, algumas pessoas são analíticas e outras são criativas, intuitivas. Então, esse é o neuromito que, mais uma vez, eu quero combater aqui nessa playlist. Eu já disse isso em vídeos anteriores. E um outro neuromito que é importante combater, mais uma vez, é de que nós não usamos 100% do nosso cérebro. De fato, nós usamos 100% do nosso cérebro. Ok? Então, para não esquecer dessas duas coisas. Bom, se o cérebro é composto por dois hemisférios, como esses hemisférios se comunicam entre si? Na verdade, no meio dos dois hemisférios existe uma região que é composta por fibras, que são os axônios dos neurônios que fazem a comunicação interhemisférica. Então imagine que eu tenho um monte de cabos aqui, uma fiação passando e transmitindo a informação do hemisfério esquerdo para o direito e vice-versa. Nós podemos ver isso nesta imagem aqui, neste GIF. Então aqui tem um crânio, a gente consegue ver lá dentro do cérebro, e essa região aqui, na cor vermelha, seria a representação do que nós chamamos de corpo caloso, que é a região que permite a comunicação dos dois hemisférios. Nós veremos numa aula subsequente que existem alguns pacientes que tiveram a cisão do corpo caloso cirúrgica por necessidade clínica, por recomendação de neurocirurgiões, e ficaram com sequelas, com sintomas, e nós vamos ver num vídeo futuro o que acontece com as pessoas que têm a cisão do corpo caloso. Mas ele é responsável pela possibilidade de comunicação dos dois hemisférios do cérebro. Uma dúvida recorrente é se encéfalo e cérebro são ou não sinônimos. Na verdade, não são sinônimos. O encéfalo é uma parte maior e o cérebro faz parte do encéfalo. Antes de eu explicar a diferença, vamos pensar no seguinte. Você já deve ter escutado a palavra acéfalo como adjetivo, fulano é um acéfalo. Quando eu estou dizendo que alguém é acéfalo, é como se eu estivesse dizendo que essa pessoa não tem cabeça. O prefixo a representaria ausência, céfalo, cabeça. Quando eu uso em no lugar de a, encéfalo, eu estou dizendo o que está dentro da cabeça. Então, encéfalo é o que está dentro da cabeça. Então, vai ser composto por essa região aqui, que eu estou passando o meu laser, que seria o telencéfalo, por uma outra região, que é uma estrutura subcortical, que não dá para ver nessa imagem, que fica abaixo dessa região aqui, fica mais na região medial do cérebro, e não consigo ver aqui, que é o diencéfalo, tá? Também o cerebelo, que é essa região aqui, que seria como se fosse um mini cérebro, relacionado a aprendizagem motora, por exemplo, e a região da ponte, e depois aqui a gente teria a saída que vai para a medula espinal. Então, tudo que está dentro da cabeça seria o encéfalo. Esquematicamente, que encéfalo é cérebro mais cerebelo mais tronco encefálico.
O cérebro, como eu já falei, é o telencéfalo, que é esta região, é chamada de teleencéfalo. Tele seria a região da cabeça que está mais para cima, mais acima, né, mais na região superior. E o diencéfalo, que não dá para ver aqui, que é uma estrutura subcortical composta por tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Vou falar de regiões subcorticais numa outra aula. Okay? Então essa é a distinção entre encéfalo e cérebro. Então vamos falar agora dos 5 lobos cerebrais. Tenho aqui um cérebro coloridinho, evidentemente que ele não é colorido dessa maneira. Na realidade, essa aqui é uma representação artística para facilitar a nossa compreensão. E aqui eu coloquei a imagem do Homer Simpson apenas para que nós possamos ter a orientação aqui de como que o cérebro está localizado dentro da caixa craniana. Então aqui a região anterior estaria mais próxima da testa, a região posterior aqui em amarelo estaria mais próxima aqui da nuca. Aqui a região superior do cérebro estaria aqui, próximo aos 2 fios de cabelo do Homer Simpson, né? E aqui seria a saída da ponte aqui que viria para a medula espinal, que desceria na região das vértebras da coluna. Quando nós pegamos um cérebro real, ou olhamos a imagem de um cérebro real, que não é o que eu estou mostrando aqui, nós temos os sulcos e fissuras, que eu falei em vídeo anterior, que são as reentrâncias que nós temos aqui, algumas mais superficiais e outras mais profundas, e os sulcos e fissuras dão origem aos giros, que são essas regiões mais protuberantes, mais salientes, que recebem diferentes nomes. As 2 principais fissuras e sulcos são essa daqui que é o sulco central, que fica aproximadamente no centro aqui do cérebro, e ele é facilmente visível porque é mais profundo, tá? E essa lateral aqui também chamada de fissura silviana, ou fissura de Sylvius. E é interessante porque nos ajuda bastante a fazer a separação, principalmente de 3 dos 5 lobos, ok? Que é o lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal. E aqui na região mais atrás do cérebro nós temos a região posterior, o lobo occipital. Eu vou apresentar aqui brevemente os 5 lobos, mas eu vou apresentar fora da ordem que está aqui. Começando pelo lobo occipital. O lobo occipital, que é a região posterior, região mais próxima à nuca, é a região de processamento de informações visuais. Então a informação dos olhos saem da retina e seguem passando aqui pela região de baixo, né, passando pelo tálamo e se cruzando numa região chamada núcleo geniculado lateral, até que se chega atrás na cabeça, na região chamada córtex visual primário, ou também chamado de V1, né, que é um outro nome por córtex visual primário, e as informações vão sendo processadas hierarquicamente nesta região. Então, é uma região rica em processamento de cores, processamento de textura, processamento de profundidade, interpretação, que dá sentido para as informações visuais. Em geral, nós entendemos que existem 2 vias pelas quais a informação, depois de passar pelo lobo occipital, prosseguem para ser processadas em outras regiões. Uma via que nós chamamos de dorsal, que segue na região do lobo parietal, e essa via está relacionada à ação visualmente guiada, ou seja, eu vejo uma informação porque eu tomo uma decisão sobre, por exemplo, eu vi minha caneca, minha xícara diante de mim, e eu quero tomar uma ação que é planejar o meu comportamento para mover a minha mão com a força, com a distância correta para eu capturar aquela xícara e tomar minha água e meu café. Então essa é a via aqui, que é a via de comportamento guiado visualmente, né, ou visualmente guiado. E tem uma segunda via, que é a via mais ventral, lembrando que ventral é porque está em direção ao ventre, que é o ventre do cérebro, podemos pensar assim. E essa informação aqui seria a via que nós chamamos de via o que é o processamento da informação do que é aquilo, de qual é o nome daquilo, que prossegue para o lobo temporal e até o lobo frontal, que está relacionado, por exemplo, à nomeação dos objetos, né? De saber reconhecer o que é um objeto, o que é aquele objeto, qual é o nome daquele objeto. São vias distintas. E essa distinção é importante do ponto de vista neuropsicológico, porque em algumas situações clínicas, pacientes podem ter comprometimento de uma via e não de outra. Por exemplo,
Pacientes que têm um comprometimento da via dorsal podem ter apraxias, por exemplo, podem ter dificuldade de executar comportamentos motores. Por exemplo, você pergunta para um paciente com uma condição dessas como escovar os dentes. E ele vai fazer uma descrição minuciosa, detalhada sobre a sequência de passos envolvidos em escovar os dentes, por exemplo. E aí você coloca diante dele um tubo de creme dental e uma escova de dentes e pede agora para ele demonstrar como utiliza. Ele pode ter dificuldade nesta ação visualmente guiada, porque o problema dele está relacionado à via dorsal. Por outro lado, um paciente que tem algum problema na via ventral, ele vai ter uma dificuldade relacionada à nomeação dos objetos. Então, se você mostra, vamos pegar um outro exemplo, você mostra um celular para ele e pergunta o que é aquilo, ele não vai conseguir falar, muitas vezes, não vai conseguir nomear aquele objeto como celular. Mas ele vai fazer gestos, mímicas, indicando que ele sabe qual é a função social daquele objeto. Então, ele tem o reconhecimento preservado, ele sabe como utilizar aquele objeto, muito embora talvez ele não consiga utilizar porque ele não consegue falar. Mas no exemplo do creme dental e da escova de dente, muito possivelmente ele vai conseguir escovar os dentes, exceto talvez se ele tiver algum comprometimento motor também, né, relacionado a algum órgão ali, como por exemplo os membros superiores, mas via de regra ele vai conseguir executar aquela ação. O lobo temporal, que é a região que está próxima às orelhas, essa proximidade não é por um acaso. As informações na nossa cóclea é um pequeno órgão em formato de caracol que nós temos no nosso ouvido, que é onde ocorrem as sinapses que vão para o córtex auditivo primário, que é onde as informações auditivas vão ser processadas. Então, a grande função do lobo temporal está relacionada ao processamento auditivo da informação. Tem uma região particularmente conhecida no lobo temporal, que é mais ou menos nesta região aqui que eu estou passando o meu laser. Aproximadamente aqui nós temos uma região que é chamada de área de Wernicke. Nós estamos vendo o hemisfério esquerdo do cérebro e mais ou menos nessa região aqui nós temos a área de Wernicke, em homenagem a um pesquisador que identificou essa região, que é uma região que se entende que está relacionada à compreensão da fala. Então, compreender a fala envolve essa região aqui. Então, uma pessoa que eventualmente tenha uma lesão localizada na área de Wernicke, ela pode ter dificuldades em compreender frases, sobretudo frases mais longas, mas em alguns casos mais graves, até mesmo frases mais curtas, comandos curtos, como por exemplo, pegue o copo, por exemplo. Então, essa região aqui. Então, isso envolve o processamento auditivo, só que note que o processamento auditivo mais complexo, já que não é só processar os sons, mas é atribuir significados a esses sons e entender o que esses sons querem dizer. Além disso, no lobo temporal nós também temos o processamento do olfato. Não é nesta região em azul aqui, mas é numa região que não aparece aqui, que é uma região mais medial, ou seja, uma região que vai mais para o centro do hemisfério, né, em direção ao centro, em direção ao meio. Então, uma região aqui mais profunda, que nós não conseguimos ver aqui. Então, o olfato vai fazer sinapse numa região ali que vai ser responsável pelo processamento do olfato, e é uma região que está relativamente próxima de uma região subcortical, que nós vamos falar em outro momento, que é o hipocampo, que é relacionado à formação de memórias episódicas. Então, tem uma proximidade estrutural entre o olfato, a região do olfato, e a região relacionada a memórias episódicas, a formação de novas memórias. Falando um pouquinho mais sobre o lobo parietal, lembrando então aqui nós temos o sulco central, e esse primeiro giro aqui depois do sulco central é o que é chamado de giro pós-central. Esse giro aqui vai ser chamado de giro pré-central, sendo que o pré-central fica no lobo frontal e o pós-central fica no lobo parietal. O giro pós-central corresponde ao que nós conhecemos como córtex somatosensorial, que é responsável pelas sensações no nosso corpo. Então, diferentes regiões aqui ao longo do córtex somatosensorial
fazem um mapeamento de diferentes partes do nosso corpo. Então, sensação na ponta dos dedos, nas mãos, nas costas, nos pés, no nosso corpo como um todo, mas não nas regiões viscerais, tá? Nas regiões do nosso corpo mais externo, né? Na pele. Como eu disse também, no lobo parietal nós vamos ter as ações visualmente guiadas, né? Visualmente orientadas, que seria a via dorsal da visão, né? Esse caminho que é feito. E também numa região mais posterior do lobo parietal, é uma região de integração multimodal. Por quê? Porque nós recebemos informações o tempo todo de diferentes fontes. Informações visuais, informações auditivas, e nós precisamos de alguma maneira integrar essa informação. Então, tem uma região aqui que é conhecida como um hub, que faz essa integração de várias informações e que ajudaria também a dar esse senso de unidade, de experiência fenomenológica unitária ao todo que constitui a nossa experiência, momento a momento. Por exemplo, quando você está assistindo um filme, que você tem informações visuais, informações auditivas, você integra isso numa experiência num todo que faz sentido. Isso estaria relacionado ao lobo parietal, em regiões mais posteriores dele. No que tange ao lobo frontal, primeiro eu vou falar sobre o giro pré-central, que é esse primeiro aqui antes do sulco central. E enquanto o giro pós-central está relacionado ao córtex somatosensorial, o giro pré-central está relacionado ao córtex motor, ou seja, seria a representação do corpo também, mais relacionado aos movimentos, ao planejamento ali, que posterior à execução dos movimentos voluntários, especificamente. Então, enquanto eu falo aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou mexendo as minhas mãos, eu estou gesticulando, e é o meu cérebro que está enviando comandos na região específica que faz o mapeamento das minhas mãos, que representa as minhas mãos no cérebro, para que as minhas mãos possam efetivamente se mexer. É interessante porque também no lobo frontal tem uma região aqui, que é mais ou menos essa região aqui, que é a região que nós chamamos de área de Broca. Enquanto no lobo temporal nós temos a área de Wernicke, responsável pela compreensão da fala, né, da linguagem, aqui nós temos a área de Broca, que é responsável pela produção da fala. Então, eu estou falando aqui. Se eu estivesse escrevendo, também estaria produzindo linguagem. Note que nós temos dois aspectos que são ligeiramente distintos. Eles se sobrepõem, mas eles não são a mesma coisa. Quando eu falo de produção da fala ou de linguagem, nós temos dois aspectos. Um deles, quando eu estou falando, é a produção de sons que fazem sentido na minha cultura, no meu grupo social. Produção de sons da língua portuguesa que permite que vocês compreendam o que eu estou falando durante esse vídeo. Mas uma outra parte está relacionada à programação e o planejamento motor da fala. Imagina que você tomou uma anestesia na região da boca, na região do rosto, e que você está com dificuldade de movimentar os seus músculos para produzir a linguagem. Você está com uma dificuldade temporária de executar aquilo que você está planejando de forma motora, mas você não perdeu a capacidade de linguagem. Por exemplo, você conseguiria ler um texto e conseguiria escrever, né? Você conseguiria escrever num caderno informações. Então, você tem a capacidade ali tanto de compreensão da linguagem, que está mais relacionada à área de Wernicke, mas você também conseguiria escrever, por exemplo. Ok? Agora, quando você tem um problema genuinamente de linguagem puro, você pode ter toda a capacidade do seu aparato motor, fonológico, seu aparelho fonador está bem, você consegue mexer a língua, consegue mexer os lábios, consegue fazer careta, consegue mandar beijo, consegue soprar um apito, mas você não consegue produzir linguagem, que é o que acontece muitas vezes em situações em que as pessoas têm acidente vascular cerebral, o famoso AVC, que algumas pessoas chamam de derrame, né, popularmente. E se ele ocorre do lado esquerdo, essa pessoa tem a capacidade de produção da linguagem localizada no hemisfério esquerdo, essa pessoa muito possivelmente vai ter um comprometimento de linguagem, vai depender muito da extensão dessa lesão, e possivelmente também ela vai ter problemas motores do lado direito do corpo, porque um ponto importante é que em relação ao córtex motor e ao córtex somatosensorial, a representação das informações ela é contralateral. Nós temos os conceitos de ipsislateral e contralateral. Algo ipsislateral é algo que ocorre num hemisfério do cérebro e não cruza para o outro lado ou para o outro lado do corpo.
No caso do comportamento motor e do córtex somatosensorial, né, do córtex motor e córtex somatosensorial, as informações se cruzam, ou seja, o hemisfério esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo e o hemisfério direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. Okay? Então, por isso que uma pessoa que eventualmente tem problemas de linguagem, ela pode ter problemas ali também na manipulação de objetos com a mão direita, porque ela ficou com algumas sequelas decorrentes do AVC do lado direito do corpo, possivelmente, mas não necessariamente. E além disso, tem toda uma região aqui na frente do cérebro, né, que é a que nós chamamos de córtex pré-frontal. Apesar de eu estar falando de lobo frontal, lobo parietal, occipital e temporal, nós podemos fazer subdivisões em cada uma dessas regiões. Eu não estou entrando nessas divisões finas, né? A única divisão mais fina que eu fiz aqui realmente foi na questão dos córtices motor e somatosensorial, porque eles são interessantes em si mesmo. Aqui na região pré-frontal nós temos pré-frontal dorsolateral, pré-frontal ventromedial, mas eu não vou entrar nesse nível de especificidade. O que é importante para nós sabermos aqui é que a região anterior do cérebro, que seria essa região do córtex pré-frontal, está relacionada à capacidade de memória de trabalho, a planejamento, funções executivas, ou seja, seria o nível que a gente chama de cognição ou processos psicológicos de nível superior, né? Tem até uma brincadeira recorrente, que é o seguinte: quando você bebe, você se ingere uma grande quantidade de álcool, você tem vários comprometimentos na medida em que você vai ingerindo mais álcool, né? Você pode ter problema de memória, você pode ficar mais emocionado, né? Ficar chorando, ou sorridente, ou romântico, enfim. E um dos componentes que é afetado pelo álcool é na região frontal, que é o que pode levar as pessoas a se engajarem em comportamentos de risco. Por exemplo, um comportamento de risco seria dirigir depois de beber, ou mesmo, não necessariamente comportamentos de risco, mas comportamentos que a pessoa não se engajaria se ela não tivesse bebido, que é ficar desinibida. Então a pessoa sobe na mesa, canta no karaokê, a pessoa que geralmente é totalmente tímida, ela canta no karaokê, sobe na mesa, se declara para alguém, enfim. É porque temporariamente as regiões ali da frente do cérebro, né, região anterior, as regiões frontais, sofreram um shutdown. Então essas regiões ali que inibem determinados comportamentos, elas foram derrubadas. Então imagina que em termos de inibição, seria como se fossem seguranças que permitem que a gente não faça besteira e que a gente não passe vergonha, socialmente falando. Se você dá uma anestesia temporária nos seguranças e deixa o portão aberto, pode ser que role bagunça, né? Tem até o ditado, né, que quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Então a ideia é que seria, talvez, essa região seria o gato, que faz com que os ratos fiquem controlados. Quando o gato sai, que seria o shutdown do lobo frontal, os ratos fazem a festa. Então, é uma região extremamente importante. Tem um caso clássico na história da neuropsicologia, que é do Phineas Gage, que sofreu um acidente, acabou entrando uma barra de ferro no cérebro dele. Na verdade, entrou mais ou menos pelo nariz, assim, saiu pela testa, e com isso arrancou um bom pedaço de tecido, né, do cérebro, sobretudo regiões frontais. Milagrosamente, ele sobreviveu. É uma história muito antiga essa, se não me engano, do século XVIII ou XIX. O Phineas Gage sobreviveu. Ele não ficou com grandes sequelas, quer dizer, ele enxergava, ele ouvia, mas posteriormente perceberam sequelas comportamentais, em que ele se tornou uma pessoa que antes não era assim, mas ele se tornou uma pessoa agressiva, se tornou uma pessoa sexualmente desinibida, então tinha comportamentos em público que ele não teria antes do acidente dele. Ele era um trabalhador de Minas, né, e acabou sofrendo esse acidente no contexto de trabalho. E depois ele teve muita dificuldade de ter empregos, porque ele teve comprometimento nessa parte de planejamento do comportamento, de autocontrole, de inibição, né, de estabelecimento de limites. Então, uma região muito importante. Uma coisa interessante que a gente pode pensar, né, saindo um pouquinho até do escopo aqui da aula, mas que tem relação também, é o seguinte: as regiões aqui, saindo até do telencéfalo e do diencéfalo, né, que seria a região aqui que a gente chama de mesencéfalo, mas eu não quero entrar muito nos detalhes. Essa região aqui, mais ao final, né, do encéfalo, são regiões extremamente importantes para a sobrevivência. Então tem
manutenção do ciclo de sono-vigília são controladas por essas regiões, respiração, alguns ritmos biológicos. E se a gente tem uma lesão nessas regiões, muito provavelmente a gente vai passar cola. Não tem jeito, morre. Se você tem uma lesão na região frontal, pode ser que você sobreviva, mas você perde muito da essência do que é ser você, né? Região frontal não é essencial para a sobrevivência, mas talvez seja essencial para você viver com o senso de que você é você e de que você tem controle, tem agência sobre o seu próprio comportamento. Então é isso. Tem uma professora que fala num curso do MIT que sem essa região você sobrevive. Você não vai ter muita diversão, mas você sobrevive. Agora, essa parte aqui, não tem jeito. Marquinhos, o slide fala 5 lobos cerebrais, mas só tem 4 nele. Cadê o 5º? Bom, de fato, só tem 4 aqui, porque essa região que é a região cortical, ou seja, a região mais da superfície do cérebro, nós conseguimos ver apenas 4. Né? A 5ª região é uma região que está abaixo aqui da fissura silviana, então eu teria que afastar essas regiões aqui para ver numa região mais profunda, o que é chamado de lobo insular, de ínsula, né? Que é a região que seria o 5º lobo do cérebro. E aí, essa região está relacionada ao paladar, à gustação, sensações viscerais. Então, se você tem uma belíssima diarreia, um desconforto estomacal, né, o intestino não está muito legal, é uma região ali que vai estar relacionada a essas sensações. E também ao sistema vestibular, que está relacionado ao movimento e ao equilíbrio, né? Então, os órgãos vestibulares que também estão nos ouvidos, né? Que é uma região que tem fluidos, né? Que tem alguns líquidos que ajudam que nós consigamos entender, perceber qual é a posição do nosso corpo relativa ao ambiente, né? Então, quando eu deito, a localização desses líquidos no sistema vestibular vai ter uma orientação pela própria gravidade. Quando eu fico de pé, esses líquidos vão se deslocar numa outra direção. E a compreensão de como que o meu corpo está em relação ao ambiente está relacionada à ínsula, né? Uma situação corriqueira, né, que crianças se engajam, né? A criança começa a rodar, ela gira. Enquanto ela está girando, os líquidos estão girando também nesses órgãos, né, do sistema vestibular dela. E quando a criança para, enquanto ela está girando, o líquido está girando e a informação visual, o input visual está girando. Quando a criança para de girar, o estímulo visual está fixo. Mas o líquido segue girando por alguns segundos a mais, porque por princípios da física, né? Princípio da inércia. E aí você tem um descompasso, né, da integração dessas duas informações. O input visual diz que o mundo está parado e o input do sistema vestibular diz que o mundo está em movimento. E aí a criança tem tontura e cai, ou às vezes até pode ter ânsia, né, de vômito. Então, o sistema vestibular está relacionado aí ao lobo da ínsula. E aqui, só para complementar, estou mostrando uma vista superior do cérebro, para a gente ver também, aqui seria o sulco central, né, que divide o lobo frontal do parietal. Nessa vista superior, nós não conseguimos ver as regiões temporais, que estão mais lateralizadas e não são possíveis de ver na vista superior. A vista lateral, as regiões laterais não ficam visíveis aqui. E a região mais de trás, que seria a região posterior, que seria o córtex, os lobos occipitais. Lembrando que os lobos são bilaterais, né? Então tem o lobo frontal esquerdo e o lobo frontal direito, e a mesma coisa para cada um dos demais lobos cerebrais. Uma outra coisa que é interessante de falar nesse contexto, já que a gente está falando sobre os lobos, são os mapas corticais. Eu vou falar de 2 deles, principalmente, mas isso se aplica em alguns casos, é muito interessante. Na verdade, eu vou mencionar um terceiro, mas eu vou mostrar só 2 aqui no slide, que são os mapas retinotópicos, tonotópicos e somatotópicos. Basicamente, as informações de diferentes modalidades sensoriais chegam ao cérebro, mas essas informações não são desorganizadas. As informações são representadas no cérebro de tal maneira que elas preservem algum aspecto da realidade que o cérebro busca representar. No caso, por exemplo, dos mapas retinotópicos, pensa retino de retina mesmo, de olhos. Então, isso está relacionado à modalidade sensorial visual
E a ideia é basicamente a seguinte: quando nós estamos olhando para uma imagem, nós temos o campo visual, que são regiões do mundo. Então tem o campo visual do lado direito, o campo visual do lado esquerdo. Então tenho diferentes regiões do mundo e a luz incide na minha retina, mais especificamente na fóvea, que é uma região da retina, no fundo dos olhos, em que eu tenho maior acuidade visual, a luz incide em diferentes lugares. A minha acuidade visual máxima é no centro da fóvea. Então aqui no meio, onde são regiões menores. Ok? Então, qual que é a ideia de mapa retinotópico ou de retinotopia? A ideia básica é que regiões adjacentes do campo visual estão representadas de forma adjacente no córtex visual primário. Então aqui seria uma região aqui que seria a fissura calcarina na parte de trás do cérebro, tá? No córtex visual primário, ok? O que nós temos aqui? Imagina que você está vendo a tela do seu computador, né? Supondo que você está assistindo esse vídeo no computador. Então tem diferentes regiões do seu campo visual. Essas regiões, a luz vai incidir, vai cair em algum lugar da sua retina. A parte de maior foco seu agora vai cair na fóvea. E duas partes adjacentes no mundo, no campo visual no mundo, vão estar adjacentemente representadas no córtex visual primário. Essa é a ideia de retinotopia. Então as coisas não são desorganizadas. O que está próximo no mundo está próximo no cérebro. A ideia básica é essa. E aqui tem um segundo conceito também, que não está aqui no slide, mas eu vou mencionar, já que ele está aqui, que é a ideia de magnificação cortical. Qual que é a ideia de magnificação cortical? Note que na fóvea, então imagine que esse daqui é o fundo dos seus olhos. Tem a região mais central da fóvea e tem a região mais periférica ou parafoveal, como nós chamamos. Então seriam regiões de menor acuidade visual, tá? Aquelas regiões da periferia dos seus olhos que você não consegue detectar e enxergar muito bem. A fóvea é uma pequena parte do fundo dos olhos, da retina, ok? E a retina, lembrando, é a região que tem os fotorreceptores que são capazes de detectar ali, de interagir com a luz, né? De sofrer reações químicas que vão levar ao processo de visão, né? Dito de uma maneira muito simplificada. E o que acontece? Note que as regiões aqui 1, 2, 3 e 4, elas são extremamente pequenas na fóvea, enquanto que as regiões 9, 10, 11 e 12 são grandes, ou seja, elas ocupam uma grande região ali do fundo dos olhos, da retina. Então a fóvea, um pedacinho de nada, e a região aqui parafoveal da retina é grande, no campo visual. No cérebro, ocorre uma inversão. Note que o 9, 10, 11 e 12 ocupam uma menor região em termos de representação cortical, e as regiões 1, 2, 3 e 4, que é o centro da visão, onde eu estou focando a minha visão neste momento, no meu córtex visual, essa informação tem uma representação muito maior, muito mais expressiva em termos de tecido mesmo, né? O que isso significa? Significa que a maior acuidade visual é explicada biologicamente pelo fato de que uma maior região é destinada à fóvea para a representação do mundo. É por isso que a nossa região com maior acuidade visual, não só por isso, mas esse é um dos motivos, é a região foveal, porque ela é mais dedicada, o cérebro é mais dedicado a representar essa região do que as regiões parafoveais, regiões que não caem na fóvea. No caso do mapa tonotópico, nós temos o mapa da audição. Isso vai acontecer no córtex auditivo primário, que é no lobo temporal, como nós vimos anteriormente. E o que nós temos aqui é um mapa, a ideia de tono, nesse caso, é tono de tom, de tons, de frequência, né, do que nós escutamos. E também tem uma representação ali que segue um padrão, que tenta representar algo do mundo. Só que no caso da audição não é especificamente o espaço, o campo auditivo, se é que eu posso dizer assim. Mas na verdade o que vai ser representado ali é a frequência. A frequência num padrão alto, baixo e alto, que vai ser representado, tá? A gente vai falar mais sobre audição em outro momento, não sei, na verdade, se a gente vai falar, mas a ideia é que existe também uma ideia de representação da informação auditiva de uma maneira
que faça sentido para o cérebro interpretar essa informação. E a mesma coisa em relação ao mapa somatotópico, né? Que é a representação ali do córtex somatosensorial. Nós temos isso também para o córtex motor. Tem essa imagem aqui que é conhecida como o homúnculo de Penfield, que é um ser deformado, né, fora de proporções, mas qual que é a ideia aqui? O Winder Penfield foi um neurocirurgião que ele teve a possibilidade, né, ele tratava pacientes epilépticos e teve a possibilidade de estimular pacientes em diferentes regiões do córtex somatosensorial, né? E a partir disso ele conseguiu detectar, por exemplo, estimulava uma região, a pessoa sentia uma coceira, uma cócega no dedo do pé. Estimulava outra região, a pessoa sentia como se tivesse passado uma pena no lábio dela. E o que foi identificado a partir disso foi feito um mapeamento de quais regiões do córtex somatosensorial, que é lembrando, é o giro pós-central, né? Quais regiões dessa faixa cortical representam quais regiões do corpo. E quando nós temos essa região aqui, né, então aqui a gente tem dois hemisférios, que seria a parte mais medial, que seriam as partes mais laterais, e aqui seria a ideia que tentaria mostrar o quanto de tecido cortical é dedicado a diferentes partes do corpo. E esse desenho aqui tenta mostrar que, por exemplo, as mãos e os lábios, né, a região da boca, da língua ali, são as regiões que parecem que têm mais privilégios em termos de quantidade de tecido no córtex somatosensorial. E do ponto de vista biológico, isso faz total sentido. São as regiões que são extremamente importantes para a nossa espécie. Nós somos bípedes e nós desempenhamos uma série de atividades que requer coordenação motora fina, que leva à utilização das mãos. Então, nós utilizamos as mãos para digitar no celular, para digitar no computador, para trabalhar, para lavar louça, para cozinhar, para picar as coisas. Uma série de coisas que nós fazemos envolve a manipulação de objetos. Utilizamos as mãos, os dedos, de maneira extremamente especializada. Os dedos das mãos, os dos pés nem tanto. E uma outra região que nós utilizamos muito, de maneira fina, é a região da face, relacionada à produção da linguagem, né? A maioria das pessoas se comunica utilizando a linguagem oral, verbal, utilizando um aparelho fonador, utilizando lábios, utilizando língua, palato e tudo mais. E parece ser extremamente importante para a nossa espécie. É claro que tem pessoas que vão utilizar a língua brasileira de sinais, mas aí, mais uma vez, a gente cai na questão da utilização das mãos, né? Língua brasileira de sinais, que é uma linguagem que tem o mesmo status, o mesmo valor que a língua portuguesa, por exemplo, mas que utiliza as mãos para se expressar, para se comunicar, né? E utiliza a visão para compreensão, ao invés da audição, como é o caso da língua portuguesa oral, né? Então, essas regiões elas têm uma maior representação. Bom, qual que é a implicação disso? Imagina o seguinte, existem estudos mostrando isso, e isso é muito claro, que nossa sensibilidade é muito mais fina nas mãos. Então, por exemplo, se eu pegar dois estímulos pontiagudos, que não machuquem, evidentemente, colocar uma venda nos olhos das pessoas, estimular ela com a pequena distância, no dedo médio, por exemplo, com dois objetos pontiagudos, essa pessoa vai perceber que são dois objetos que estão estimulando ela, porque ela tem um reconhecimento bem fino e ela consegue distinguir se ela está sendo estimulada por um objeto pontiagudo ou por dois. Agora, se você fizer a mesma coisa nas costas das pessoas, como tem pouca região cortical dedicada para representar as costas, a pessoa não vai conseguir distinguir se tem um objeto pontiagudo ou dois estimulando as costas dela, a menos que esses objetos pontiagudos estejam extremamente distantes um do outro, um no começo das costas e outro no final das costas. Ela vai perceber que tem dois objetos estimulando ela, porque esses objetos estão bem distantes, né? Então, essa é uma ideia aqui da ideia do córtex somatosensorial. Gente, então para finalizar, eu estou aqui no brainfacts.org, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Se você tiver interesse. Uma das dificuldades de entender a anatomia do cérebro é porque o cérebro é um órgão tridimensional e nós tentamos representá-lo
por meio de uma estrutura bidimensional, que são slides, livros, textos, fotografias. Quando eu tento representar uma mão de maneira bidimensional, eu consigo entender porque eu tenho a minha mão e posso comparar a minha mão com a mão que eu estou vendo na representação, mas eu não consigo ter acesso ao meu cérebro. Então é mais difícil realmente de entender a anatomia do cérebro porque eu não vejo cérebros cotidianamente. Uma solução são esses atlas 3Ds que permitem que eu manipule esse cérebro de maneira a rotacioná-lo, a dar zoom, a clicar nas regiões. E eu achei muito interessante aqui, por exemplo, aqui eu tenho um encéfalo, na verdade, tá? Porque na verdade aqui eu tenho o telencéfalo, que é essa região aqui, mas eu tenho aqui na parte de baixo também o cerebelo. Aqui ele está dando ênfase para o córtex, para o hemisfério cerebral esquerdo, tá? Mas eu tenho o direito aqui também. Eu tenho as estruturas subcorticais, dependendo da maneira que eu rotaciono, né? Tenho a ponte, eu consigo ver o cerebelo aqui. Deixa eu passar o mouse aqui para ver quais regiões que a gente consegue ver. Então aqui a ponte, medula, o tálamo, né? Que seria uma região que faz parte do diencéfalo. Tem a amígdala, que faz parte do sistema límbico, que é outra estrutura subcortical relacionada a emoções. Então, a gente pode dar zoom, a gente pode passear pelo cérebro. Aqui eu consigo ver a amígdala, né? Que esse nome amígdala, eu não falei hoje sobre ela, mas vem de amêndoa, né? Em formatos de amêndoa. Deixa eu ver se consigo clicar em mais algum. Acho que ele travou aqui, gente. Bom, enfim. Ele deu uma travada, então não vou conseguir avançar. Mas assim, a gente pode procurar aqui regiões no cérebro que sejam do meu interesse visualizar. Então aqui ele dá algumas instruções sobre como manipular, como interagir com esse cérebro. E ele sempre vai mostrando aqui para mim os nomes, né? O hipocampo, se eu clicar provavelmente ele vai me dizer para que serve, né? Essa região aqui, que está relacionada à formação de memórias episódicas, né? Que hipocampo é do grego, cavalo marinho, responsável pela memória de longo prazo. Por exemplo, a data do nosso casamento, parte do sistema límbico. Está em inglês, é uma dificuldade, mas dá para você usar aplicativos, né? Plugins para traduzir para o português, se essa for uma dificuldade. E acho que pode ajudar bastante nessa compreensão, sobretudo nessas estruturas aqui que são subcorticais e que são difíceis realmente de serem visualizadas, tá? A possibilidade de rotacionar e de imaginar, por exemplo, aqui eu estou olhando a parte de trás da cabeça de uma pessoa, aqui nessa região eu tenho os córtices, né, os lobos, melhor dizendo, occipitais, né? E eu posso manipular do jeito que eu quiser aqui para ver outras estruturas. Tinha uma estrutura aqui que eu queria mostrar, que é o corpo caloso, né? Que eu falei anteriormente na aula. Então tá aqui o corpo caloso, né? Que lembrando é a região que permite a comunicação interhemisférica. Então aqui ele fala, né? Que são as conexões neurais que ligam os dois hemisférios. Ele fala que são é como se fosse o cabeamento neural, né? Que são os axônios dos neurônios que vão em conjunto para os dois lados, né? E atravessam e permite a comunicação. É muito interessante, então. Então, vou deixar como recomendação, vai estar na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Então, gente, por hoje era isso. Agradeço a atenção de todos e todas e até o próximo vídeo.